Olha, novamente nós temos recordes de rentabilidades lá no Tesouro Direto. Tem título pré pagando acima de 15% ao ano, Tesouro IPCA mais passando de 7,5%. E aí, num cenário como esse, por que alguém investiria em ações pagadoras de dividendo? Tem que muitos fazem essa pergunta a si mesmo, uma vez que grandes empresas estão com um dividendo muito menor do que a rentabilidade dos títulos do Tesouro, o que também acontece com os fundos imobiliários. E a pergunta é, será que vale a pena correr risco de renda variável se o retorno parece ser menor do que o de renda fixa? A gente chegou no final da era dos dividendos. O que fazer com seus investimentos nesse momento do mercado? Será que é hora de vender tudo que você tem em renda variável e tudo para renda fixa? Enfim, é isso que eu e o Felipe Almeida vamos te contar aqui nesse vídeo. Se isso parece interessante para ti, deixa um like, presta muita atenção e bora lá. Boa, vamos lá e sendo direto ao ponto, a coisa mais importante que a gente precisa fazer aqui é olhar para os números. Não dá para dizer que uma taxa de 15% não é boa. E quando a gente olha para as taxas do IPCA, então nem se fala. Existem razões comprovadas para mostrar que essas taxas realmente são positivas. A primeira delas vem de um estudo do professor Michel Viriato, que mostra que realmente as taxas do Tesouro, tanto pré quanto IPCA, curto e longo nos últimos 10 anos, teve uma rentabilidade real que superou praticamente todas as outras classes de ativo no mercado, tirando apenas a Bolsa Americana nesse período. Então sim, o retorno tem se mostrado um pouco mais positivo que outras classes. Razão número 2, são raros os momentos que a gente vê uma taxa tão alta como essa. Se a gente fala de Tesouro IPCA mais do que 7, por exemplo, são pouquíssimos pontos no gráfico dos últimos 15 anos que essa taxa apareceu. E quando a gente olha para um breve histórico do Tesouro pré-fixado, a gente vê que no título que tinha vencimento em 2029, em nenhum momento ele chegou nem a 14%, quanto mais a 15%, que é o que a gente viu nesses dias. A última vez, na verdade, que o título pré-fixado chegou em mais de 15% foi lá no final de 2016, quando ele atingiu uma alta histórica de rentabilidade pré-fixada e logo em seguida despencou para demorar vários anos até voltar para o mesmo patamar. Então sim, esses momentos são raros e tendem a ser breves no mercado. Terceiro ponto, a gente está falando do investimento com o menor risco do país. Você está emprestando dinheiro para o governo federal, a chance dele te dar calote é mínima, uma vez que o governo tem o poder de imprimir papel moeda para pagar a famosa dívida interna, que é comigo, com você e com todos os investidores que acabam comprando título do Tesouro Direto ou de alguma outra forma de financiamento do governo. Quarta razão, essas rendas fixas tiveram uma rentabilidade maior do que o Ibovespa. Vamos fazer uma simulação aqui de dois cenários. Uma delas comparando um título de IPCA mais 7,7, que é essa linha roxa do gráfico, um título de pré-fixado de 15%, que é o que a gente está analisando, e o próprio índice Ibovespa. O que a gente vai ver é que nos últimos mais ou menos 30 anos, a comparação desses títulos aqui, os três ficaram acima do índice Bovespa, pelo menos no período atual que a gente está agora. Já se a gente olha para uma janela mais curta, de mais ou menos 10 anos para cá, a gente também vê o título pré e o título IPCA ficando acima, dessa vez, inclusive do CDI e do próprio Ibov. E mesmo quando a gente coloca o índice de dividendos da Bolsa do Brasil aqui, o IDIV, o que a gente vai perceber é que o título IPCA mais 7,7, ele fica bem empatado com o IDIV nos últimos 10 anos. Então fica a pergunta de novo, para que tomar um risco de renda variável se a renda fixa está com uma taxa tão alta para chegar num empate ali como a gente viu na última simulação? Será que os dividendos não compensam mais? Bom, eu quero fazer algumas outras contas olhando para ações de dividendos, para que analisando dados e informações a gente chegue juntos a uma conclusão. Só que o grande problema disso tudo é que se você não tem certeza absoluta da hora de comprar ou de vender um ativo, muito provavelmente você vai ser levado a agir com base nos seus vieses emocionais. E as notícias que a gente vê no dia a dia vão só confirmar o que você já quer fazer. Porque eu sei que muita gente quer vender ações agora nesse momento, principalmente quando a gente olha de 5 anos para cá, onde o índice Bovespa ele basicamente não saiu do lugar, teve uma rentabilidade de 5%. Isso aqui perde feio para a inflação no período. Ou as notícias e os teus viés emocionais vão te impulsionar cada vez mais a comprar renda fixa, já que muita gente diz que a renda fixa está na boa fase, essa é a hora da renda fixa. Sendo que, na verdade, o investidor profissional ele nunca pode agir baseado nos seus viés emocionais. É por isso que aqui no Clube do Valor, para a gente ajudar a investir mais de 3,5 bilhões de patrimônio dos nossos clientes, a gente usa a única estratégia com sucesso de mais de 91% comprovado na carteira dos investidores no longo prazo. Inclusive, você pode ter a nossa ajuda direta nesse aspecto. A gente está oferecendo algumas vagas para estruturar com você uma nova carteira de investimentos totalmente personalizada para o teu caso, de forma totalmente individual, que leva em conta o seu contexto financeiro atual, o teu patrimônio atual e te mostra, para o teu caso, qual é a melhor forma de comprar e de vender ativos. Para você participar, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, então a gente falou de algumas vantagens e pontos positivos da própria renda fixa. Agora, será que é o fim da era dos dividendos? E aqui, para a gente falar de dividendos, a gente precisa lembrar que a gente está falando da classe de ativos ações. Então vamos fazer uma análise geral
geral que diz respeito à classe e aos dividendos em si. Existem algumas vantagens irrefutáveis da classe de ações. A primeira delas é que as empresas, no passado, elas se valorizaram muito mais do que qualquer outra classe de ativos. Se a gente puxa um gráfico clássico, tirado do livro Investindo em Ações por Longo Prazo, do Jeremy Siegel, o que ele vai mostrar é que as stocks, ou seja, as ações de empresas, tiveram uma rentabilidade muito maior no mercado mais maduro, como nos Estados Unidos, por exemplo, do que qualquer tipo de renda fixa, do que a própria moeda e do que o próprio ouro. Trazendo isso para um cenário mais abrasileirado, digamos assim, nos últimos 20 anos, uma boa estratégia de investimentos em ações de dividendos demonstrou uma rentabilidade de mais de 9% já descontada a inflação ao ano. Enquanto que uma carteira de títulos de tesouro atrelados ao IPCA+, medidos pelo índice IMAB, teve uma rentabilidade acima da inflação de pouco mais de 7% no mesmo período. Opa, então aqui a gente vê que, a depender de como você seleciona melhor ou pior as suas ações, a tua performance ela também tende a ser melhor ou pior. Em termos gerais, fazendo as coisas certas, é natural que o investimento em ações tenha uma rentabilidade mais alta. Afinal de contas, a gente está falando de um mercado de maior risco. Tá, Felipe, mas e os dividendos nessa história? O ponto é que boa parte dessa valorização das ações no longo prazo vem justamente do pagamento de dividendos. Olha esse estudo aqui bem bacana feito pelo Daniel Nigri, lá do canal Dica de Hoje aqui no YouTube, dando uma olhada das empresas que mais se valorizaram e mais se desvalorizaram nos últimos anos. E o que a gente vê é que dentro da classe das empresas que tiveram maiores valorizações aqui, ó, chegando até 9.000, 4.000%, a grande maior parte dessa valorização veio justamente do pagamento de dividendos, algumas chegando a ter uma representação de 95% dos dividendos nessa alta, como é o caso da Unipar. Por outro lado, no caso das empresas que se desvalorizaram pra caramba, ou chegaram a quebrar, a fechar capital na bolsa, praticamente nenhuma delas teve nenhuma representatividade no pagamento de dividendos. Ou seja, empresas com foco em dividendos também tendem a se valorizar pra caramba no longo prazo. E mais que isso, é justamente por essa prioridade no pagamento de dividendos que muitas delas deixam um sinal que vão seguir se valorizando. E é justamente nesse tópico de aumento de dividendos que a gente puxa uma vantagem irrefutável número 2 das ações e da distribuição de dividendos. É que eles tendem a crescer ao longo do tempo. Afinal de contas, as empresas, elas existem para se manterem ao longo do tempo e isso passa por atualizar seus preços, atualizar os seus lucros ao longo dos anos. Diferente do caso de uma renda fixa pré-fixada, por exemplo. Você sabe que você vai receber 15% ao ano todos os anos. Agora, imagine o cenário de uma empresa que consegue ir aumentando seu lucro ao longo do tempo. Vamos imaginar aqui, uma empresa que custa R$10 e ela tem uma margem de lucro de 10%. Ou seja, a cada R$100 que ela vende, R$10 viram lucro líquido. Nesse cenário, se a empresa custa R$10 a ação, ou seja, eu estou falando de um lucro por ação de R$1. E aí imagina agora que o payout dessa empresa é de 50%. Ou seja, ela distribui metade do lucro líquido na forma de dividendos. A gente estaria falando de um cenário muito parecido com esse aqui, ó. Um dividendo por ação de 50 centavos que representaria um dividendo de 5% para o investidor no final do pagamento. Aí agora vamos imaginar que o tempo passou, se passaram 10 anos nessa empresa e você investindo nela. Nesse caso, a gente vai ter cenários negativos, como por exemplo, se essa empresa tivesse aumentado em 3% ao ano o seu lucro por ação nesses 10 anos. Ora, o que ia acontecer é que, imaginando que o preço da ação não ia se movimentar, num cenário fictício, o lucro por ação ia passar a ser de R$1,34. Logo, o seu dividendo ia passar a ser de 6,7% ao ano. Beleza, de 5 para 6,7 a gente está falando de 20% de aumento de dividendo. Agora, vamos imaginar um cenário mais positivo, onde a empresa fez a sua tarefa de casa e continuou crescendo numa faixa de 8% ao ano por 10 anos. Nesse cenário, o que aconteceu é que o lucro por ação foi para R$2,16, logo, o seu dividend yield mais do que dobrou. Ele foi para 10,7% de dividendos. Ou seja, num cenário como esse aqui, é claro que a cotação da empresa ia acompanhar o crescimento do lucro ao longo do tempo. E na somatória de dividendo pago mais valorização das ações, o que se esperaria era um resultado muito acima da própria renda fixa. Vamos para um exemplo prático e real dessa vez, isso aqui, ó. A própria ação do Banco do Brasil, quando a gente olha para o CAGR, que é justamente a métrica que fala o quanto ela aumentou de lucro líquido nos últimos 5 anos, a cada um dos anos, ela está marcando 17% ao ano. Ou seja, um cenário muito mais positivo do que o meu otimista nessa última conta que a gente acabou de fazer. Inclusive, citando de novo o Daniel Nigri lá do canal Dica de Hoje, ele também fez uma simulação usando a mesma lógica que a gente está fazendo aqui, para demonstrar o resultado medido pela TIR de uma empresa, ou seja, taxa interna de retorno que você vai ter com esse investimento em uma empresa que segue tendo aumento de lucros. E nesse caso aqui, ele usou o próprio Banco do Brasil para simular algo como os próximos 5 anos e demonstrar uma rentabilidade esperada de praticamente 19% ao ano. Ou seja, demonstrando que sim, o mercado de risco, ele é de risco porque com a estratégia certa, ele acaba gerando retornos maiores e com mais consistência do que a própria renda fixa. Afinal de contas, é preciso a gente lembrar que a renda fixa hoje está pagando seus 15% no pré-fixado, mas a gente também teve tesouro pré-fixado pagando 4, 5, 6% ao ano
ano, a coisa de 2 anos atrás. Mais especificamente, uma cesta de ativos pré-fixados do Tesouro tiveram uma rentabilidade mais baixa nos últimos 10 anos, na casa de 4,4% acima da inflação. Como tudo muda quando a gente aprofunda um pouco mais os números e entende a dinâmica por trás de cada uma das classes de ativos e não fica preso somente no primeiro número que a gente vê na tela do home broker e na tela do computador. E assim a gente já deixa claro que não existe isso de acabou a era dos dividendos. Do mesmo jeito que também não existia essa de acabou a renda fixa na hora que a Selic estava a 2%. Pergunta final que fica é, qual dos dois ativos então faz mais sentido, Felipe? Renda fixa mais alta ou ações de dividendos, ações em geral? Bom, é isso que eu vou te responder em seguida, mas o fato é que se você está assistindo esse vídeo até aqui, você muito provavelmente quer acelerar a tua jornada até tua renda passiva vitalícia. E aí, nesse caso, eu preciso te convidar para um evento online e gratuito que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai fazer nos dias 24 e 25 de março, chamado Jornada da Renda Vitalícia, onde ele vai te mostrar como alcançar uma renda passiva vitalícia de R$30 mil por mês, usando o que a gente chama de terceiro ponto de alavancagem patrimonial. As inscrições já estão abertas, o evento é 100% gratuito. Para você se inscrever, clica no segundo link aqui da descrição do vídeo. Bom, por último aqui a gente validou renda fixa, a gente validou ações e dividendos. E sinceramente, as taxas da renda fixa atualmente são incríveis. É um baixo risco para um alto retorno potencial. Inclusive com alguns títulos que podem trazer rentabilidades acima de 300%, 500%. Eu já te mostrei isso aqui num vídeo recente do canal. Eu vou até deixar ele em anexo em algum lugar aqui da tela para você clicar e assistir depois desse. Só que as ações também seguem um dos patamares mais baratos da história, com taxas de retorno no longo prazo bem acima da renda fixa, como eu também te mostrei. É por isso que na hora de montar uma alocação inteligente de investimento, o ideal é ter proporções muito bem definidas de cada uma das classes. Aqui no Clube do Valor a gente montou alguns modelos que a gente chama de perfeitos de carteira de investimentos e equilibram da maneira mais eficiente possível o risco e o retorno. Essa, inclusive, é a base para o nosso sistema de alocação estratégica, que vão desde carteiras mais conservadoras, com um peso maior em renda fixa como essa aqui na tua tela, ainda assim com retornos que ficaram acima das médias nos últimos 10 anos, na casa dos 6,7% acima da inflação. E isso passa até carteiras mais arrojadas, com maior peso em renda variável. Essas que com maior risco tiveram um retorno esperado mais alto, chegando a 8,8% acima da inflação também. É claro que isso aqui não é garantia de retorno futuro, só mostra que investir assim funcionou no passado. Ou seja, o correto é ter uma exposição planejada a cada uma dessas classes de ativos, misturando os dois. Tudo isso fazendo de um jeito que se enquadre no teu perfil de investidor. E se você não sabe como fazer isso, conta aqui com a nossa ajuda direta para montar uma nova carteira de investimentos personalizada para você. E dito tudo isso, se você quiser saber quais são as ações que estão extremamente baratas, ao mesmo tempo pagando um dividendo muito alto nesse mês de março, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.